Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu vou fazer um vídeo para poder explicar uma dúvida que ocorre com muita frequência entre vários investidores. Qual seria, ou melhor, quais seriam as diferenças entre os FIINFRAs e os FIPEs, principalmente os FIPEs de dívida, né? Já que os FIINFRAs são fundos que vão investir em debêntures, na sua maioria em debêntures incentivadas, e os FIPEs também investem em debêntures. E aí muitas vezes surge essa dúvida no investidor, os dois investem em debêntures, então qual é a diferença de um para o outro, já que estão investindo na mesma coisa? Mas só que a gente vai ver que existem algumas diferenças, mas antes disso, convido a vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimento CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, nosso grupo aqui do YouTube. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar e fazer o seu cadastro. Tem também todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber na nossa comunidade. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto no Telegram. Basta clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Lá no site do livro eu deixei algumas páginas disponíveis, deixei também um sumário para que você possa ver o conteúdo que é oferecido, para você também ver a linguagem que é utilizada. Tenho certeza que você vai gostar muito. Feitos os avisos, vamos então para o tema do vídeo de hoje. Então, quais seriam as diferenças entre os FIINFRAs e os FIPEs? Eu preparei aqui esse slide só para a gente poder ter um norte, né, um material de apoio. Então, primeiro vamos falar sobre os FIINFRAs, né? O que seriam os FIINFRAs? Então, os FIINFRAs eles vão investir na sua maioria em debêntures incentivadas. Por que eu falo na sua maioria? Porque pela regra, pela legislação, os FIINFRAs eles têm a obrigação de investir, isso daí depois de 2 anos de constituição do fundo, depois de 2 anos eles têm a obrigação de investir em pelo menos 85% do seu patrimônio em ativos incentivados. E é aqui, por exemplo, nós temos debêntures incentivadas, que na grande maioria das vezes serão os ativos que irão compor um portfólio do fundo, mas também existem CRIs que são nessa área de infraestrutura que também se enquadram dentro dessa classificação de ativos incentivados. Então, o fundo, para ele estar enquadrado nessa regra de 85%, ele pode investir tanto em debêntures incentivados como em CRIs no setor de infraestrutura. Os outros 15%, o fundo pode investir em outros ativos que não tenham esse benefício tributário, né? Esse benefício de ser isento de imposto de renda, que são ativos que não são considerados incentivados. Então pode investir em debêntures convencionais, em debêntures normais, que são as debêntures que não são incentivadas, pode investir em títulos públicos federais, pode investir em letras financeiras, enfim, pode investir em outros ativos, mas desde que ele respeite essa regra de enquadramento de 85%, ele tem isenção total do seu portfólio. E é só para vocês poderem entender, né? Existem 2 regras de enquadramento. Até 6 meses, o fundo não tem obrigação nenhuma. Então, até 6 meses, o fundo não tem obrigação nenhuma de estar enquadrado. A partir de 6 meses, o fundo tem que estar enquadrado pelo menos com 67% do seu patrimônio investido em ativos incentivados. De 6 meses até 2 anos, ele permanece com essa obrigação de estar investido pelo menos 67% do seu patrimônio em ativos incentivados, e a partir do 2º ano, aquela regra que eu falei para vocês anteriormente, de 85% pelo menos do seu patrimônio deve estar investido em ativos incentivados. E aí, de novo, aqui não é somente debêntures incentivadas, tá? Na grande maioria das vezes o portfólio dos fundos será composto
por debêntures incentivadas, mas também existem CRIs que são do setor de infraestrutura que também se enquadram aqui. Por exemplo, a gente tem CRIs no BODB, a gente tem CRIs no RBIF da Rio Bravo. Então, existem alguns fundos de infraestrutura que investem em CRIs também nessa parte de infraestrutura. E aí os CRIs também se enquadram dentro desses 85%. Tá? Então, só para vocês poderem entender, porque muitas vezes, né, eu vi as pessoas falar debêntures, história de debêntures, e mesmo assim, o fundo ele também pode investir em debêntures convencionais, em debêntures não incentivadas. E aí, nesse caso, né, essas debêntures convencionais, as não incentivadas, ficaria ali naquela porcentagem de 15%, e aí o fundo, respeitando pelo menos 85% do patrimônio dele alocado em ativos incentivados depois de 2 anos, né, de acordo com a regra de enquadramento que eu passei para vocês, esses 15%, mesmo se for composto, de novo, por ativos que têm incidência de imposto de renda, né, por exemplo, você vai investir no título público federal, numa NTNB, numa debênture convencional, enfim, em outros ativos ali, se você for investir de forma individual, você vai ter incidência de imposto de renda. Aqui, no fundo, ele obedecendo essa regra de enquadramento, ele tem também isenção total para esses ativos. Então, é um benefício bastante interessante que o fundo tem, porque dessa forma ele consegue ter uma rentabilidade um pouco maior investindo em ativos não incentivados, principalmente em debêntures, porque se a gente pega uma média, né, a média das debêntures convencionais, das debêntures não incentivadas, elas possuem uma taxa de rentabilidade maior do que das debêntures incentivadas, justamente porque se em uma eu tenho isenção de imposto de renda e na outra eu não tenho, se eu tenho a mesma rentabilidade, vamos imaginar que eu tenha uma debênture não incentivada, tá? Uma debênture convencional oferecendo IPCA mais 8. E se eu tiver uma mesma debênture com um grau de risco parecido, né, enfim, uma nota de crédito ali parecida, do mesmo segmento, por exemplo, e também estiver oferecendo IPCA mais 8, o investidor não vai pensar 2 vezes. Ele vai falar assim, cara, eu tenho uma debênture que tem o mesmo risco de crédito, está no mesmo setor. Por que eu vou investir numa debênture que está me entregando a mesma rentabilidade, mas que eu vou ter incidência de imposto de renda, se eu posso investir em outra que está me entregando a mesma rentabilidade sem imposto de renda? Então, por conta disso, as debêntures convencionais, as debêntures normais, né, as não incentivadas, elas precisam ter uma taxa maior justamente para que se tornem atrativas para os investidores, né? Então, e aí, nesse caso, né, quando elas são colocadas dentro do portfólio nos fundos de infraestrutura, por conta desse benefício tributário que o fundo tem, ele acaba tendo uma rentabilidade maior, porque aquela debênture ela foi emitida com uma rentabilidade maior, porque se ela fosse adquirida, por exemplo, por uma pessoa física, né, iria ter incidência de imposto de renda. Como o fundo tem esse benefício, então ele consegue ter uma rentabilidade maior e mesmo assim ficar isento do imposto de renda, o que consegue aumentar ali a rentabilidade do fundo. Então, isso daqui seria um breve resumo, né, dos FIINFRAs. Se tiver ficado alguma dúvida, claro, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Já os FIPEs, na sua maioria, e aí isso daí que gera, né, a confusão nas pessoas, porque o que acontece é o seguinte: muitos FIPEs eles vão investir em equity, então eles vão investir diretamente no business ali daquela empresa. Então ele vai ter uma participação numa SPE, ele vai ter uma participação numa linha de transmissão, ele vai ter uma participação em uma usina eólica, numa usina fotovoltaica, numa pequena central hidrelétrica, enfim, vai ter ali uma participação no próprio business daquela empresa, tá? E aí o que a gente fala é que ele vai investir diretamente no equity, porque ele vai se tornar sócio daquela empresa, né? Então, nesse caso, a gente tem um FIPE somente de equity. Existem FIPEs que eles vão investir em debêntures. Então, tem FIPEs que eles vão investir diretamente em debêntures. E é nesse
ponto aqui é que surge uma dúvida, né? Já que o FIPE ele vai estar investindo também em ativos de dívida, em debêntures, a pessoa fala assim, tá, mas se ele também está investindo em debêntures e tudo mais, qual que é a diferença dele para os FIINFRAs? E a gente já vai falar sobre isso daí. Mas antes disso, existe também uma terceira modalidade de FIPE, que é o FIPE híbrido, que ele vai ter uma parte investida em equity e outra parte investida em dívida, que hoje em dia, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui, somente o XPE tem essa modalidade, tá? Que ele tem a maior parte do patrimônio líquido dele está alocado em equity, né? em empresas mesmo, mas ele tem ali uma parte alocada em instrumentos de dívida que são as debêntures. Tem os fundos, né, que foi a primeira modalidade que eu falei para vocês, que é a mais conhecida, né, que investe diretamente em equity, que a gente tem o caso do PFIN, do VIGT, do BIDIV, da RZP, então que são fundos que investem diretamente no equity, e tem fundos que investem em dívida, né? Que é o caso do ASIN 11, que é o caso do NDD, que é o caso do Equinox, enfim, e outros fundos também nessa modalidade, que aí serão FIPEs de dívida, FIPEs de debêntures, tá? E aí, qual que seria, né, a principal diferença, ou as diferenças, melhor dizendo, dos FIINFRAs para os FIPEs? Nos FIPEs, quando o fundo investe em dívida, em debênture, ele precisa ter uma parte dessas debêntures, então 90% dessas debêntures precisa ter algum poder de decisão do fundo naquela empresa que foi emissora daquela dívida. Então, por exemplo, o fundo ele tem que ter um assento em determinado conselho, ele precisa de alguma forma ter poder decisório dentro daquela empresa que emitiu aquele instrumento de dívida, o que não ocorre nos FIINFRAs. Os FIINFRAs, né, a gente pega ali todos os FIINFRAs que nós temos, enfim, são debêntures que os fundos têm dentro da carteira, mas eles, enfim, não fazem parte de conselho, eles não têm poder de decisão sobre nada do que as empresas vão fazer, né? Enfim, então não existe nos FIINFRAs essa necessidade do fundo ter esse poder decisório, de ter esse poder de decidir alguma coisa dentro da empresa, o que é uma obrigação para os FIPEs. E aí os FIPEs, eles precisam ter uma alocação de pelo menos 90% do patrimônio em ativos em que o fundo vai ter poder decisório dentro daquele emissor que emitiu a dívida. Então isso daí já é uma diferença bastante significativa, né? Porque se você tem poder de decisão, se você faz parte de um conselho, se você tem como decidir alguma coisa dentro daquela empresa, já é uma garantia, digamos assim, que o fundo tem, porque ele vai estar por dentro do que está acontecendo, ele vai poder opinar nas questões daquela empresa, no futuro daquela empresa, o que a gestão daquela empresa irá fazer. Então isso daí já é um diferencial. Um outro diferencial é o seguinte: aqui nos FIPEs, e aí a gente pegou o exemplo do ASIN, inclusive a gente fez uma live recente com o Samuel, o gestor do ASIN, onde ele explica isso muito bem. Eu vou deixar o card aqui em cima, quem tiver interesse, recomendo que veja. Foi uma aula que o Samuel deu sobre FIPE, sobre a gente conversou bastante sobre as expectativas, né, para o setor de infraestrutura, enfim, ele explicou bem essa questão dos FIPEs, diferenças do FIPE de dívida para os FIINFRAs. Então convido vocês a olharem essa live, que eu tenho certeza que também vai agregar muito conhecimento para vocês e vai ser um complemento para esse vídeo aqui. Então, voltando para o nosso tema, os FIPEs, eles têm um outro benefício, que eles não têm necessidade de investir em debêntures incentivadas. Então, lembra para vocês que eu falei lá quando a gente estava falando sobre os FIINFRAs, que pelo menos 15%, se a gente estiver falando, né, de um FIINFRA que já tem mais de 2 anos, que 15% poderia ser alocado em ativos não incentivados, e aí no caso aqui debêntures convencionais, né, debêntures não incentivados,
para ter uma rentabilidade maior, porque em regra, na média, essas debêntures elas têm uma rentabilidade maior do que as debêntures incentivadas. Então, aqui nos FIPEs, eles não têm essa mesma obrigação que os FIINFRAs têm de investir em debêntures incentivadas. Então, qual é uma outra vantagem que os FIPEs de dívida possuem? Porque eles podem investir em ativos não incentivados, em debêntures não incentivadas, onde essas debêntures têm uma rentabilidade maior na sua média, né? E aí eles conseguem ter também esse benefício tributário que os FIINFRAs têm. Então, quando os FIPEs pegam essas debêntures, colocam para dentro do seu portfólio, automaticamente aquela debênture também tem isenção de imposto de renda. Então eu vou ter um portfólio composto por debêntures não incentivadas, que na sua maioria, em regra, né, tem ali uma rentabilidade maior, e eles vão ter a isenção de imposto de renda, que eu consigo entregar uma rentabilidade mais interessante, uma rentabilidade maior para o cotista daquele fundo. Então, essas daqui seriam as principais diferenças dos FIINFRAs para os FIPEs, e aqui principalmente os FIPEs de dívidas, né? Porque quando a gente pega os FIPEs de equity ou então os FIPEs híbridos, a diferença já é bem clara, né? Um vai estar investindo em debêntures, ou melhor dizendo, em ativos incentivados na sua maior parte, né? E como a gente viu, pode ser tanto debêntures incentivados, como também em CRIs, no setor de infraestrutura, para estar enquadrado ali naqueles 85%, e os FIPEs de equity e os FIPEs híbridos, eles investem ou na sua totalidade, se for somente de equity, ou parte do seu portfólio, se for um FIPE híbrido, em ativos de equity, né? Então vai ter uma participação dentro daquela empresa. Já os FIPEs de dívida, que é o que realmente gera mais dúvida aqui, são essas diferenças que eu falei de o fundo ele ter essa necessidade de ter participação na decisão daquele emissor, né? Então tem que fazer parte pelo menos de um conselho, enfim, de algum modo ele tem que ter um poder decisório dentro daquela empresa, e também ele tem essa possibilidade de investir somente em debêntures convencionais, não tem essa necessidade de investir em debêntures incentivadas, que no final das contas vai conseguir trazer uma rentabilidade maior para o cotista. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder para vocês e poder explicar melhor sobre esse tema. Tá certo? Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico que gostaria de ver abordado aqui, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.